equilíbrio ali, né? O soluto, que é o sal, o solvente, que é a água, tá? E a solução, tá? Então, eu tenho um sistema em equilíbrio. Então, esse sistema em equilíbrio dissolve, cristaliza o sal e dissolve novamente. Fica nesse equilíbrio dinâmico ali, tá? A gente já viu isso em outras situações. Então, nesse equilíbrio dinâmico, se estabelece que a velocidade de dissolução é igual à velocidade de cristalização, tá? Então, no caso do Na, da dissociação do NaCl em água, eu vou ter o NaCl sólido, tá? E eu tenho o Na mais aquoso e o Cl menos aquoso. Se estabelece esse equilíbrio dinâmico aqui, tá? Entre essas duas espécies. Aplicando a lei da ação das massas, eu vou ter, então, a concentração, né, ou a multiplicância aqui da concentração dos íons sólidos pela concentração do íon cloreto, né, dividido pela concentração do NaCl, sólido. Só que esse NaCl está sólido, então ele vai praticamente manter constante, tá? É constante. Então, se eu deslocar essa concentração de NaCl que está no denominador aqui para o numerador, tá? Vai ficar uma constante, que é a constante de equilíbrio, tá? Multiplicada por essa constante da concentração do NaCl sólido. Se mantém constante. Tá? Então, se eu tenho uma constante multiplicada por outra constante, dá uma nova constante. Tá? E essa nova constante a gente chama constante do produto de solubilidade. Constante do produto de solubilidade. Tá? Então, essa constante do produto de solubilidade vai ser a multiplicação, tá? Da concentração dos íons Na+, pela concentração dos íons Cl-. Tá? Que, na realidade, a gente chama de um produto iônico. Essa multiplicação da concentração do íon Na+, pela concentração do íon Cl-, a gente chama de produto iônico. Tá? Então, o Ks ou Kps vai ser igual à concentração do Na+, do produto da concentração do Na+, pela concentração do Cl-. Tá? Então, essa solubilidade, para alguns sais é muito elevada, é muito alta, e para outros é muito pequena. Para outros é muito pequeno esse valor. Tá? Esse valor Então, se eu pegar, por exemplo, uma solução contendo íon cloreto, né? E adicionar íon prata, ele vai primeiro turvar a solução. Vai turvar a solução. Tá? Vai turvar a solução, e aí ela vai ficar toda esbranquiçada aqui, né? E ela vai precipitando, formando também um sólido no fundo do copo. Tá? Então, a gente pensa que a reação encerrou aqui, acabou, não existe mais nada. Não existe mais nada. Não existe mais nada. Mas não. Ainda, por menor que seja, tá? Por menor que seja, vai haver sempre um equilíbrio, tá? Alguns maiores, outros menores, tá? Mas vai haver um equilíbrio entre o sólido e seus íons. Você pensa, só formou sólido, acabou. Não. Não acabou. Por isso que eu disse que você não tem uma reação que se finaliza. Sempre fica, então, alguma coisa, esse equilíbrio iônico entre os íons em solução e a parte sólida. Tá? Por menor que seja esse valor, depois nós vamos ver, sempre permanece esse equilíbrio. Então, eu tenho um sólido e uma solução saturada desse sólido. Um sólido e uma solução saturada. Então, a solução saturada de um sal que ainda contém excesso da substância não dissolvida é um sistema em equilíbrio, ao qual pode ser aplicada a lei da ação das massas. Então, nesse caso do cloreto de prata, né, no caso do cloreto de prata, eu vou ter esse equilíbrio aqui, né? Então, eu tenho o AgCl sólido, tá? O AgCl sólido, em equilíbrio com seus íons, Ag+, e Cl-. Tá? Então, o AgCl está na fase sólida. Tá? E os íons Ag+, e Cl- estão na fase dissolvida, tá? Ou dissociada. Então, aqui nós temos um sistema em equilíbrio heterogêneo. Tá? Então, seja um precipitado do cloreto de prata em equilíbrio com sua solução saturada, pode-se estabelecer o seguinte equilíbrio. Então, esse equilíbrio do sólido com os seus íons. Então, eu tenho uma solução aqui iônica, né, os íons, em equilíbrio com o sal. Eu tenho um sistema, então, heterogêneo. Então, o produto de solubilidade, né, para o AgCl, então, no caso, vai ser o seguinte. Então, eu tenho o AgCl sólido, tá? Em equilíbrio com seus íons Ag+, e Cl-. Tá? Então, aplicando a lei da ação das massas, né, aplicando a lei da ação das massas aqui, vai ficar o produto, né, com a multiplicação do produto da concentração Ag+, pela concentração de Cl- sobre a concentração do AgCl. Tá? Como, então, esse aqui permanece constante, então, sólido vai permanecer constante, então eu desloco ele para cá. Então, vai ficar uma constante de equilíbrio vezes a constante que é a concentração do AgCl sólido. Dá uma nova constante,
que a gente, então, chama de KS ou KPS, que é a constante do produto de solubilidade. Então, no caso do cloreto de prata, essa constante do produto de solubilidade vai ser, novamente, a multiplicação, ou o produto iônico dos íons, da concentração dos íons prata, né, multiplicado pela concentração dos íons cloreto. Tá? Então, é isso que a gente chama de constante do produto de solubilidade. Então, eu posso generalizar, né, essa questão, a constante do produto de solubilidade da seguinte forma. Então, se eu tiver um sólido tipo BXAY, né, que se dissocia formando XB+, e YA-, aplicando a lei da ação das massas e considerando que isso aqui é um sólido, vai ficar, então, que o KPS é igual ao produto iônico da multiplicação da concentração de B+ elevado a X e a concentração de A- elevado a Y. Tá? Então, as concentrações dos íons na expressão do KPS são expressas sempre em mol por litro. Tá? Em mol por litro, essas concentrações aí. Quanto menor é o valor do KPS, menos solúvel é o eletrólito. Tá? Menos solúvel é o eletrólito. Quanto maior for o valor de KPS, mais solúvel é o eletrólito. Se o produto iônico for diferente do KPS, o sistema tenderá a ajustar-se de tal modo que o produto iônico atinja o valor do KPS. Então, nós temos aqui o produto iônico. O que é o produto iônico? Vai ser a multiplicação dos íons B+ elevado a X, né, pelos íons A- elevado a Y, é igual ao KPS. Tá? Então, esse valor aqui é tabelado, é constante. Tá? Então, se o produto iônico, a multiplicação da concentração desse sal, desse cátion por esse ânion aqui, multiplicar as duas concentrações, for igual ao valor do KPS, eu tenho uma solução saturada. Tá? Eu tenho uma solução saturada. Se o produto iônico for menor que o KPS, tá? Se o produto iônico for menor que o KPS, então a minha solução estará insaturada. Ele aceita mais sal ainda para dissolver. Tá? Então, a passagem do sal para a solução. E se o produto iônico for maior que o KPS, eu tenho uma solução, eu posso dizer saturada, tá? Se eu alterar as condições de temperatura, ela também pode ser uma solução supersaturada. Tá? Então, nessas condições de supersaturação, ela vai precipitar o excesso até atingir aquele valor do produto da constante de solubilidade do respectivo sal. Então, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo esses conceitos aqui. Então, o primeiro exercício, tá? Resolvido aqui. 36,5 gramas de uma solubilidade de sulfato de bário em água, BaSO4, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Calcule o produto de solubilidade desse sal a 36,5 graus Celsius. Tá? Então, eu tenho aqui, tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio vai ser, então, o BaSO4 sólido em equilíbrio com os íons Ba+ e SO4-. Tá? Aplicando a equação do produto de solubilidade, então, o KPS vai ser a multiplicação da concentração, né, molar dos íons bários pela concentração molar dos íons sulfato. Tá? Como eu tenho a concentração, né, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, o sal é 1 para 1, tá? O sal é 1 para 1, então vai ficar 1,8 vezes 10 a menos 5 mol, corresponde à concentração do íon bário, 2+, multiplicado pela concentração do íon sulfato. Então, o KPS desse sal vai ficar igual a 2,24 vezes 10 a menos 10. Tá? O exercício número 2. Sendo uma solução 0,1 mol por litro em íons prata, na qual adicionamos suficiente KCl para produzir uma solução 0,01 mol por litro de íons cloreto. Predizer se haverá ou não formação de precipitado. Tá? Então, eu tenho aqui a concentração, no caso da prata, né? No caso da prata, vai ficar, então, o KPS é igual à concentração molar dos íons prata, multiplicado pela concentração molar dos íons cloreto. Tá? Então, como eu tenho a concentração molar dos íons prata, aí tem a concentração molar dos íons cloreto, a concentração molar da prata é 0,1 mol por litro, né? Então, substituir aqui ela, ó, 0,1 mol por litro, e tem a concentração dos íons cloreto, que é 0,01 mol por litro. Então, vai ficar igual a 10 na menos 3 o produto iônico. O produto iônico da concentração molar dos íons prata pelos íons cloreto. Quanto é que vale o KPS? O KPS é tabelado. O KPS é tabelado. O KPS é 1,5 vezes 10 na menos 10. Tá? Se o KPS
é 1,5 vezes 10 dá menos 10, ele é muito menor que 1 vezes 10 dá menos 3, que é o produto iônico. O produto iônico das concentrações dos íons prata pelos íons cloreto, que é 10 a menos 3 mol por litro. Tá? Então, como 10 a menos 3 é muito maior que 1,5 vezes 10 a menos 10, tá? Vai ocorrer ou não vai ocorrer precipitação? Tá? Vai ocorrer precipitação. Até quando que vai ocorrer essa precipitação? Eu tenho um caso de uma solução supersaturada, tá? Supersaturada. Mas essa solução supersaturada, a tendência dela é voltar ao estado normal, ao estado do produto iônico, do produto de solubilidade do sal, 1,5 vezes 10 menos 10. Então, como eu tenho excesso do produto iônico, excesso de íons prata e íon cloreto, ele vai precipitar esse excesso no fundo do copo, né? Até voltar novamente, até que o produto iônico seja igual ao produto de solubilidade, o KPS do sal. Tá? Então, quando esse produto iônico for igual ao produto de solubilidade, né, vai atingir a concentração de 1,5 vezes 10 a menos 10, tá? Desse produto iônico. Então, o produto iônico vai ter que ficar igual a 1,5 vezes 10 a menos 10. Nesse momento, eu tenho um equilíbrio, uma solução saturada, tá? Uma solução saturada. Por exemplo, se você pegar aqui da achocolatado, né? Achocolatado, for no rótulo do achocolatado, vocês vão verificar lá que o fabricante recomenda 2 colheres por um copo de leite. Tá? Então, se eu colocar uma colher apenas, tá? Se eu colocar uma colher apenas, a solução está insaturada, porque ele aceita mais uma colher. Então, se eu colocar uma colher, um pouquinho a mais, até atingir 2 colheres, ele aceita. Agora, depois de 2 colheres, o achocolatado não aceita mais. Então, tudo que eu colocar, tá? Tudo que eu colocar a partir de 2 colheres, que é o valor recomendado do fabricante, ele vai precipitar, vai ficar no fundo do copo, a gente chama de corpo de fundo. Tá? Vai ficar no fundo do copo. E aquilo é gostoso, né? Porque depois a gente pega e raspa e come aquele chocolate que ficou no fundo do copo. Mas ali nós temos um caso de saturação. A solução está saturada, ela não aceita mais do que aquilo. Não aceita. Agora, se eu mudar a temperatura, aquecer o leite, tá? Aquecer a leite, ele vai dissolver tudo de novo. Ele dissolve, parece que ele dissolveu tudo. No momento que eu tirei a temperatura, ele vai, que a temperatura baixar, voltar à temperatura ambiente, ele vai precipitar todo o excesso até atingir as 2 colheres. É isso que significa, então, produto de solubilidade. É aquele valor máximo que você consegue dissolver do sal. Aquele valor máximo. Acima daquilo, tá? Ele vai precipitar. Eu posso alterar as condições alterando a temperatura, tá? Mas eu vou ter uma situação de supersaturação aí. E se eu retirar a temperatura, ele volta a precipitar até atingir aquele valor máximo que é 2 colheres por copo de leite, tá?